Olá, este é o canal Pesquisa Concurseiros. Hoje iremos falar um pouco da cidade de Serra da Raiz. Trarei algumas informações para quem vai prestar concurso para esta cidade ou apenas quer conhecer um pouco da história dessa cidade, que está localizada no estado da Paraíba. Serra da Raiz é um município brasileiro do estado da Paraíba, que pertence à região geográfica intermediária de João Pessoa e à região geográfica imediata de Guarabira. Está distante 134 quilômetros de João Pessoa. A capital do estado. Sua instalação oficial ocorreu, veja aí, viu? Em 21 de janeiro de 1959. Se na prova era a pergunta, qual foi o dia da sua instalação oficial? Você irá lembrar que foi no dia 21 de janeiro de 1959. Apesar da criação recente, é considerada uma das mais antigas povoação do estado da Paraíba. Por quê? Porque em 1959 ela foi oficializada pelo estado como uma cidade independente. Vamos ver agora um pouco da história da cidade. Por quem ela foi feita, quem foram as pessoas importantes da cidade e os ilustres habitantes daquela região, a qual hoje é denominada como Serra da Raiz. A localidade de Serra da Raiz teve sua origem datada a partir do século XVIII, com a concessão de Sesmaria. A partir desse período foi construída uma rústica indústria de beneficiamento e fiação de algodão, que nós temos conhecido como bolandeira. Anote aí, viu? Bolandeira. Pelo senhor Bento José da Costa, um dos primeiros moradores da povoação. Essa construção favoreceu para o desenvolvimento e crescimento do então povoado. Posteriormente, foram construídas a Casa Grande, a senzala, um curral e uma pequena capela feita de tapa, dedicada ao Senhor do Bonfim. Sabemos muito bem que todas as cidades do Brasil, ela primeiro se faz uma capela, depois a casa daquele senhor chamada de Casa Grande. E nesse período aqui, provavelmente, nessa cidade, existia escravo, porque foram feitas uma senzala, então provavelmente existia escravo nessa região. A pequena capela do Senhor do Bonfim foi construída numa parte de terra doada pelos moradores da localidade e elevada à categoria de paróquia no ano de 1870 pelo padre Emílio Fernandes. Contudo, nos arquivos da paróquia da Serra da Raiz, está registrado como primeiro pároco o padre Sebastião Bastos de Almeida. Então, nós vemos que essas informações são bastante precisas para você que vai prestar o concurso de Serra da Raiz, perdão. Ela foi construída a partir de uma terra doada pelos moradores da localidade. A categoria de paróquia do ano de 1870. Nós sabemos muito bem que a maioria das cidades brasileiras, uma das tais, as paraibanas, foram formadas nesse ato religioso, aí no século XVIII, no século XVII.
por doações de donos de terra e se começava a cidade pela igreja, pela capela. Então, a Igreja Católica teve bastante influência nos crescimentos de todas as cidades do Brasil. A região que compreende o município da Serra da Raiz é vinculada ao histórico episódio ocorrido na época de colonização da Paraíba no ano de 1574. Então você vê que já existia, né, a possibilidade de ter moradores nessa região de Serra da Raiz em 1574. Que o índio Iniguaçu teria arregimentado parte de sua tribo com busca de sua filha Iratembé. Olha aí como é complicado essa cidade. Você vê que tem muitos contos históricos verídicos. E é uma cidade bastante que traz história sobre o Brasil, uma das participantes da história colonial do Brasil. Então não é uma cidade simples, é uma cidade bastante histórica também, principalmente aqui na Paraíba. Capturada por um mameluco que transitava na região da Serra da Capoaoba. Os nomes bem complicados. É uma cidade bem histórica, não muito resumida como as demais que nós anteriormente aí vemos na internet, as cidades da Paraíba com pouca história colonial. Essa tem bastante história colonial. Os índios que eram da nação indígena dos Potiguara foram em direção ao engenho Tracunhaém. Então, quem já estudou, né, esse Atlas paraibano vai ouvir falar desse engenho chamado Tracunhaém, do proprietário Diogo Dias. Um engenho chamado Tracunhaém. Quem estudou bastante geografia paraibana vai ouvir muito falar sobre isso daí. Na região que atuava compreende a cidade pernambucana de Goiânia, e lá teria ocorrido um grande massacre contra os moradores que viviam no engenho. Você vê que une essa cidade dois estados, né? A cidade de Serra da Raiz une acontecimentos de dois estados, Pernambuco e Paraíba. Por esses fatos, o município de Serra da Raiz é considerado por alguns historiadores como um dos primeiros aldeamentos da então capitania da Paraíba. Quem nunca ouviu falar das capitanias brasileiras, né? Aqui do Nordeste? Pois logo após a tragédia de Tracunhaém, quem estudou história aí sabe muito bem desses relatos, não vai ficar muito perdido, né? Então nós estamos aqui na Paraíba, desculpa, na cidade aqui de Serra da Raiz, contando algo verídico da nossa nação brasileira no Império Colonial. Vamos prosseguir. Os colonizadores portugueses, junto com os índios tabajaras, olha aí, hein? Rica a cidade da língua, né, indígena e da nossa história brasileira. Derrotaram a tribo potiguara do então aldeamento da Copaobá, região que atualmente compreende os municípios de Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Duas Estradas e Sertãozinho, e avançaram na
colonização da Paraíba. Então aqui já você já vê, só aqui, as cidades, limites municipais que fazem divisa com o município de Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Duas Estradas e Sertãozinho. E avançaram na colonização da Paraíba. Esse ato teve um avanço bastante importante na Paraíba. O nome do município Serra da Raiz derivou-se de uma raiz de propriedades medicinais. Presta atenção. O nome do município Serra da Raiz derivou-se de uma raiz de propriedades medicinais que se encontrava na localidade. Então, existia ali raízes medicinais que se encontravam ali em cima daquela serra, a qual foi muito utilizada no passado pelos silvícolas. No entanto, em divisões territoriais destacadas de 31 de dezembro de 1936, o distrito passa a se chamar Barra da Raiz. Porém, com o decreto-lei estadual datado de 15 de novembro de 1938, o topônimo do então distrito de Serra da Raiz foi alterado para Copaoba. Cupaoba. É um nome bem complicado e nós temos que prestar atenção bastante, porque é importante e acredito que vai cair muita coisa disso daqui nesse concurso. Até para a área fundamental, médio ou superior, vai exigir bastante conhecimento da cidade. Então, vocês prestem atenção. Todas essas informações eu estarei deixando na descrição. Em alusão à primitiva denominação da região. Mais ano depois, voltou a denominar-se novamente de Serra da Raiz. Segundo a tradição oral, um antigo religioso chamado Frei Herculano, teria pedido a modificação do nome Vila para Jerusalém, porém o nome não foi mantido. Esse nome de Cupaoba não foi mudado para Jerusalém. Esse antigo religioso chamado Frei Herculano. Então preste atenção, viu, que isso aqui pode cair na prova. Se perguntar, para que nome um religioso chamado Frei Herculano tentou mudar o nome do então município que era chamado, que foi alterado para Cupaoba. Você vai lembrar aí de Jerusalém. Estamos vivendo esse momento, né, de guerra ali em Israel. É até também um pouco fácil a gente lembrar. Antes da emancipação político-administrativa, Serra da Raiz disputou acirradamente contra a cidade de Caiçara. Olha aí como é importante. Houve uma disputa, uma guerra ali, geopolítica da região. Um domínio ali geopolítico da região por território. Essa rivalidade acarretou uma parcial paralisação do processo dos dois povoados, fazendo com que os territórios de Serra da Raiz e de Caiçara fosse administrado pelo município de Guarabira, que é, né, a capital do Brejo Paraibano. A cidade de Guarabira é conhecida como a capital do Brejo Paraibano. Como Campinas Grande é a rainha da Borborema, Guarabira é a capital do Brejo Paraibano, é uma das maiores cidades do Brejo Paraibano, acentuada no Brejo da Paraíba. Então, Guarabira tomou as rédeas daquelas duas cidades e assumiu até o ano de 1908. Quando Caiçara foi emancipada,
Caiçara também é uma cidade muito antiga, viu? E de bastante fato histórico no nosso município. Está bem localizada, próximo à região já do Rio Grande do Norte. Depois de Caiçara, tem Logradouro, que faz divisa com um município chamado Nova Cruz, que já é pertencente ao estado do Rio Grande do Norte. Então, Caiçara também é uma cidade que lutou pelo seu território nesse período de, de brevemente um fim de uma colonização brasileira. Né? Já tinha acabado a colonização brasileira, mas essas cidades ainda estavam pendentes. Então, quando Caiçara foi emancipada e a Serra da Raiz ficou sendo figurada como distrito de Caiçara, ou seja, nessa luta, Serra da Raiz não venceu. Até o ano de 1959 foi quando ela foi definitivamente emancipada pela Lei de número 1964, de 21 de janeiro de 1959. Serra da Raiz passa a ser chamada agora cidade independente, não era mais distrito de Caiçara. Então, se você vê na prova lá uma questão dizendo Serra da Raiz foi distrito de qual dessas cidades? Guarabira, Sertãozinho, Duas Estradas ou Caiçara? Lembre da guerra que Serra da Raiz teve com Caiçara e você então irá acertar. Entre 1938 e 1943, ainda distrito de Caiçara, a localidade denominou-se aquele mesmo nome, Cupaoba. Um nome bem complicado. Preste bem atenção nesse nome, está aí na descrição, tudo que eu estou falando, para você não se atrapalhar. Se aparecer Copacabana, você não vai saber, né? Então vai saber que não é isso daí. Então a geografia da cidade, segundo o estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2006, sua população era estimada em 3.233 habitantes e a sua área territorial é de 29 quilômetros quadrados. Então, no ano de 2006, viu? Está essas referências que é dada pela internet, né, a biografia um pouco da cidade. Eu irei dar algumas referências agora também da cidade no momento atual a qual nós estamos, viu? A qual nós estamos, estatística do ano mais recente, certo? Esse ano mais recente que nós estamos falando agora. Ela está localizada no Brasil, no estado da Paraíba, região metropolitana de Guarabira, não esqueça disso, viu? É uma região metropolitana de Guarabira. Os municípios limítrofes são Caiçara ao norte, Sertãozinho ao sul, Belém ao leste e Duas Estradas e Lagoa de Dentro ao oeste. Nós tivemos um acréscimo aqui de Lagoa de Dentro, porque também faz parte nos municípios limítrofes. Lagoa de Dentro, algum município de Lagoa de Dentro, algum sítio, faz divisa com algum sítio de Serra da Raiz. Então, fique ligado nisso daí. A distância da capital é de 138 quilômetros. Como sua fundação foi feita em 1959, contabilizando dá 64 anos. 64 anos fez no dia 21 de janeiro desse ano, 64 anos. Nós temos o prefeito democraticamente eleito
como Luiz Gonzaga Bezerra Duarte. Seu partido foi o Cidadania e ele foi eleito na campanha de 2020, está assumindo de 2021 até o próximo ano, 2024. Temos uma área total agora, né, estabelecida pelos números atuais do IBGE de 28,984 quilômetros quadrados. Eu dei a informação de 29 porque foi arredondada. Temos agora uma população, viu? Preste atenção. Não é mais a população de 2006. Temos uma população de 3.204 pessoas. Provavelmente, né, não teve crescimento populacional a cidade, teve uma queda. E, dando os detalhes finais, nós temos o IDH dessa cidade de 0,565, bastante baixo, o IDH dessa cidade. O PIB gira em torno de 13.343,357 mil reais. Ou seja, 13.347.357. Temos o PIB per capita de 4.141,28 centavos, segundo o SAT do IBGE do ano de 2008. Então, na cidade de Serra da Raiz, foram dadas essas informações. Agradeço a todos por ter ficado aqui comigo até agora. E que Deus possa dar a vocês vitória nesse concurso. Não esquecendo, né, que o nome da igreja aqui é Matriz Senhor do Bonfim. A cidade tem símbolos, viu? E nesses símbolos ela tem a bandeira, que vocês veem aí no concurso, e o brasão de armas. O gentílico dessa cidade, para você não esquecer, nós temos 2 nomes, que é considerável pelo povo da cidade de Serra da Raiz, que é, o primeiro gentílico da cidade é Serra Raizense ou Serrano. Então, o gentílico da cidade de Serra da Raiz é Serra Raizense ou Serrano. Então, agradeço a todos e que vocês tenham uma ótima prova.